A receita de hoje é um pouquinho mais especial, pois é em comemoração aos 1000 inscritos. E eu já quero agradecer a você que faz parte aqui da nossa família, da nossa comunidade. Muito obrigado por estar acompanhando o canal. Hoje eu vou ensinar um rocambole que é muito fácil. Ele tem partes importantes no processo, mas ele é muito fácil de ser feito. E o interessante, você pode aproveitar essa mesma ideia para várias datas comemorativas, mudando simplesmente a estampa deste rocambole. E agora, bora comigo acompanhar este passo a passo. Eu comecei fazendo brigadeiro, vou fazer de leite ninho, mas você pode colocar o sabor que você preferir. Para isso, uma vasilha que não seja muito fina, de preferência alta, você vai colocar uma caixinha de leite condensado. A mesma medida da caixinha de leite condensado, você vai adicionar de leite. Pode usar a caixinha como medida. Acrescente também 4 colheres de sopa de leite em pó. Misturo um pouco tudo isso. Acrescentei também a margarina, você pode usar margarina ou manteiga. Ela é importante quando o seu leite condensado, por exemplo, não tem um percentual muito bom de gordura, que essa gordura vai ajudar a dar uma consistência mais cremosa. Agora é misturar tudo e levar ao fogo alto até começar a levantar fervura. É importante você mexer sempre bastante nas laterais e no fundo para evitar que o brigadeiro queime. É sempre bom usar uma espátula. Essa aqui que eu estou usando, ela é de silicone. Se você não encontra com facilidade na sua cidade, você pode comprar pela internet. Abaixo da descrição do vídeo tem um link, caso você deseje estar comprando. Ela é um preço bem acessível e maravilhosa para estar mexendo no brigadeiro. E agora eu vou mexendo até levantar a fervura. Ó, começou a ferver, eu vou abaixar o fogo, colocar em fogo médio e continuar mexendo. Muito cuidado sempre, porque o leite sobe muito rápido e, dependendo da altura da sua vasilha, ele vai entornar. Mas caso você não tenha uma vasilha muito alta, não precisa deixar de fazer. Quando ele for levantando, você tira ele por alguns segundos do fogo, sem parar de mexer. Aí ele vai abaixar um pouco e você volta para o fogo e continua mexendo. Vai fazendo isso até ele começar a engrossar, que depois ele não vai ficar subindo mais. E agora, olha, já engrossou e não vai ficar subindo mais. E aqui ele vai chegar na consistência certinha. Mexendo sempre nas laterais, no fundo. E eu vou mostrar qual é o ponto correto, que é o ponto para o recheio. Uma das formas de olhar o ponto que eu gosto bastante é essa aqui. Coloca um pouco do brigadeiro na lateral, passo a espátula e ele forma esse caminho. Só que aqui ele está escorrendo um pouco rápido, eu vou deixar mais um pouco, continuar mexendo. E agora novamente, coloco um pouco na lateral, passo a espátula e ele forma esse caminho. Está no ponto ideal. Porque quando ele esfria, ele engrossa mais um pouco. Agora eu desliguei o fogo. Outro ponto legal também, eu não utilizo muito, mas quem preferir, é esse aqui também, com fogo desligado. Você passa a espátula, ele forma essa linha, esse risco no brigadeiro. Aqui dá pra ver que o ponto está correto também. E agora é só colocar em um recipiente para esfriar. Você pode deixar esfriar na bancada mesmo, ou se tiver com pressa, você pode colocar na geladeira. Mas é importante que ele esteja sempre coberto com plástico encostado no brigadeiro para evitar que forme película. Tanto esfriando em ambiente quanto na geladeira, deixe sempre com plástico muito bem encostado nele. Enquanto o meu brigadeiro esfria, eu vou preparar a massinha que vai formar a estampa do rocambole. Eu estou utilizando aqui um papel manteiga, ele tem um lado bem lisinho, porque é bom olhar isso, porque tem alguns papéis que são um pouquinho mais ásperos, e aí vai fazer com que o seu rocambole grude. Mas aqui tá bem lisinho, você vai colocar na medida do seu tabuleiro. O meu tabuleiro aqui, ele é alto, se você tiver um tabuleiro baixo, fica bem melhor.
mas não impede, como vocês estão vendo aqui, que você pode utilizar em um tabuleiro alto também. Há quem prefira colocar somente no fundo do tabuleiro, a medida certinha do papel. Eu, como o meu tabuleiro é alto, eu prefiro deixar sobrando um pouquinho nas duas laterais. Mas aí vai de cada gosto. Depois vocês vão ver por que eu prefiro assim. Na hora de retirar fica mais fácil. Minha estampa eu fiz à mão mesmo, mas se você preferir você pode imprimir. É importante observar que quando é um escrito assim, ou algum desenho de um personagem, logo de alguma empresa, que ela tem os lados não são iguais, é importante você colocar ele espelhado. Ou você vai fazer à mão, ou você vai imprimir ele espelhado, porque quando você vai virar a massa do rocambole, ele vai ficar no lado certo. Vou mostrar aqui o lado certo, como que seria. O coração aqui, por exemplo, não tem problema, os lados dele são iguais. O escrito é esse, somos 1000 inscritos. Você vai fazer ele assim, espelhado. Outra coisa importante, a sua estampa ela tem que estar assim, ó, na metade. Então eu dobrei, olhei qual que é a metade. Assim, ele fica mais ou menos aqui, o meu ponto principal é esse pedaço aqui onde está escrito. Deixo sobrar uns 2 dedinhos mais ou menos de margem. Isso é importante porque a gente vai começar enrolando a massa no lado que não tem estampa. Então essa parte vai ficar interna do rocambole. E agora que você fez as medições certinhas, vai deixar reservado para a gente fazer a massinha que será a estampa. Em uma vasilha você vai colocar um ovo, o trigo que eu estou usando é sem fermento, o açúcar cristal mesmo, e a margarina, ou se você preferir pode estar utilizando a manteiga. Acrescente também o fermento em pó, que aqui eu acabei esquecendo, e agora é só bater tudo isso até ficar bem misturado. Caso você esqueça do fermento, como eu havia esquecido também, você pode colocar depois e misturar com o fouet que dá tudo certo. Se você for utilizar apenas uma cor de estampa, como eu fiz, você pode colocar em uma vasilha assim. Caso são várias estampas, você pode dividir em recipientes essa massinha, que ela rende bastante, tá? Para poder estar tingindo. Agora eu vou tingir a minha de vermelho. Eu estou usando esse corante aqui. Você pode estar utilizando corante em pó, corante em gel, corante líquido. Só não dá para usar o corante para chocolate. Os demais é bem tranquilo. E coloque o corante aí até chegar na cor que você deseja. Misture muito bem. Para mim aqui está bom. O vermelho. E agora eu vou colocar em um saquinho simples mesmo para poder fazer a estampa. Amarre bem a ponta dele. Vou fazer um corte bem pequenininho aqui na ponta. Cuidado com o tamanho do corte, porque vai ser a espessura do seu desenho, né? Como aqui eu tenho partes muito pequenininhas, muito fininhas, então eu estou fazendo um corte bem pequeno. Você pode fazer a estampa diretamente no tabuleiro, não tem problema nenhum. Eu prefiro tirar, depois que eu medir, eu tiro ele do tabuleiro, coloco o papel baixo do papel manteiga e eu gosto sempre de colocar um durex bem pequenininho sobre o papel manteiga, só na pontinha, apenas para segurar um pouco aqui, não sair do lugar, ficar bem firme. E agora você pode começar a estampar com muito cuidado e vai fazendo todas as voltinhas. Quanto mais simples o seu desenho, mais fácil será para você fazer essa estampa. Alguns detalhezinhos que estiver falhando ou não encaixar direitinho, eu gosto de estar acertando com um palito de dente. Pode parecer difícil, mas não, gente, é super tranquilo. Para a letra K, que é mais grossinha, para ficar mais retinho, eu vou acertando. E agora eu preencho os corações também. E agora que eu terminei, tiro com cuidado o durex. Posso já retirar o meu molde. Coloco sobre uma tampa, importante apenas na parte da estampa. E vou levar ao congelador até que esse aqui esteja durinho. É questão de alguns minutinhos apenas. Olha como o brigadeiro já esfriou, tá numa consistência maravilhosa. Eu vou deixá-lo aqui reservado. Piquei também morangos, aqui você pode colocar a fruta que quiser e a quantidade que quiser. Cortei bem pequenininhos assim.
vou reservar para fazer a massa do rocambole. E aqui nós já estamos quase finalizando. Primeira coisa, já liga o seu forno para pré-aquecer a 200 graus. Você vai colocar a clara e batê-la a ponto de neve. Em seguida, sem parar de bater, você vai acrescentar as gemas e o açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar cristal. Se quiser, pode usar também o açúcar refinado. Então, eu vou bater até ficar uma massa clarinha. Terminei de bater, acrescento a água, o óleo e algumas gotas de essência de baunilha. Misture tudo isso. E agora acrescente a farinha, que ela está sem fermento. Vou colocar o fermento também, uma colherzinha, e peneirar. E agora, com muito cuidado, você vai misturar para não deixar com que todo esse volume que você já fez se perca. Então, aqui tem que ser um pouco mais delicado, né? Eu gosto sempre de fazer assim, esse movimento de baixo para cima, puxando para que misture tudo embaixo. Não é para bater na batedeira, gente. É apenas misturar, de preferência com fouet. Misturou tudo, agora é hora da gente colocar no tabuleiro. E olha aqui a minha massinha. Enquanto eu fazia, já endureceu. Ao toque do dedo, olha, está sequinha. Vou colocar meu papel manteiga aqui no tabuleiro. E despejar a massa. Eu começo sempre colocando em cima da estampa. E aqui você não pode ficar deixando demorar muito, porque a estampa ela pode começar a perder a estrutura, né? Coloca um pouco sobre a estampa, o restante no tabuleiro e agora com cuidado vamos espalhar por toda a forma. Tenta nivelar o máximo possível, deixar o mais retinho possível. Um detalhe importante, como o meu papel manteiga ele está sobrando, né, na lateral, eu gosto de deixá-lo assim. Uma dica para que ele não fique dobrando e ao assar ele deite sobre a sua massa, eu passo um pouquinho de margarina assim, ó. Ela fica tipo uma colinha. Só um pouquinho, encosta o papel, que ele não vai soltar enquanto estiver assando. Dou umas boas batidas, isso ajuda o pão de ló a aderir à estampa e faz com que ele fique mais retinho também, né? Agora eu levei para assar por mais ou menos 15 minutos a 200 graus. Minha massa já está assada, está bastante quente. Agora eu vou passar uma faca aqui onde não tinha o papel manteiga para soltar. E olha que eu falei, por que eu deixo sobrar um pouquinho? Meu tabuleiro é muito alto, isso aqui me ajuda bastante na hora de retirar. Porque eu vou puxar aqui, ó, a lateral, coloco a mão por baixo, aqui é bem rapidinho que ele está bastante quente, e coloco na bancada. Já solto as laterais e vou tirar essa massa do papel manteiga. Para isso, para não grudar, eu vou salpicar um pouquinho de açúcar refinada. Não se preocupe que não vai deixar a sua massa muito doce. Coloco um outro papel manteiga do tamanho da minha massa. Seguro firme assim e viro de uma vez. E agora aqui com cuidado eu vou tirar, começando pelo lado da estampa. Então eu solto, dobro ele assim e vou puxando lentamente, ó. Olha como que fica muito legal. E ficou assim. Agora eu vou ter que virar novamente, porque para rechear é do lado oposto à estampa, né? E antes de virar, é importante se atentar o lado que está a estampa. Então ela está à minha esquerda. Eu vou colocar sobre o rocambole o papel manteiga que eu soltei. Coloco um pano de prato limpinho para dar uma estrutura. Lembrando que a minha estampa está aqui no lado esquerdo. Quando eu virar, ó, tá aqui no lado esquerdo. Quando eu viro, ela vai ficar aqui no meu lado direito. Isso é importante para você saber por onde vai começar a enrolar. E agora eu recheei com brigadeiro. Passei uma camada não muito grossa por toda a massa. E coloquei os morangos
é picado. Eu coloco mais na parte que eu vou começar a enrolar e salpico um pouco nos demais. Se você quiser, pode colocar ele todinho também, que vai ficar maravilhoso, gente. Morango é sempre muito bom. Coloquei os morangos e eu gosto do pano de prato que me ajuda a movimentar toda a minha massa. Então eu viro e vou começar a enrolar com a ajuda do papel manteiga as pontinhas. Aqui tem que dar uma leve pressionada, vai virando o mais apertado possível e vai pressionando assim, ó, para ele grudando e ficar bem apertadinho. Então você enrola apertado, dá uma pressionada e vai virando. Ó, e chegamos aqui na parte da estampa. E aí eu gosto de colocar um filme plástico, porque eu gosto de dar uma pressionada para ele ter uma estrutura melhor. Então eu termino de enrolar, tiro todo o papel manteiga, pego o rocambole e coloco sobre o filme plástico. E agora eu vou envolver todo esse rocambole apertando bem para que ele fique com uma boa estrutura. Enrolo pelas laterais, fecho ele e vou levar na geladeira para ter uma estrutura. No máximo 30 minutos ali já vai ficar muito bom. Pronto, aqui eu deixei por uns 30 minutinhos refrigerando e agora é só tirar o filme plástico. Não se preocupe que essa massa fica bem estruturada, tá? Ficou assim a estampa. E eu gosto sempre de acertar as pontinhas. É uma parte bem pequenininha, somente a bordinha dele para ficar mais retinho. Com uma faquinha de corte eu tiro dos dois lados. E agora eu vou tirar o plástico filme colocando ele onde será servido. Não se preocupe que ele não quebre muito fácil não, tá? Ele tem uma boa estrutura. Pego o rocambole, coloco no meu prato e aqui você faz a finalização que você quiser. Se quiser colocar morangos para enfeitar, se quiser deixar assim, quiser colocar uma geleia, vai a seu gosto. E assim ficou o rocambole estampado. Olha que lindo! Veja como essa massa, ela é maravilhosa. Apesar de ser muito bem estruturada, ela é super macia. Olha isso aqui, gente. O docinho do brigadeiro com esse azedinho do morango, nossa, é perfeito. E essa massa é super suave, não briga com o sabor do recheio. Você pode usar essa massa também para fazer bolos. Ela é muito boa. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe bastante esse vídeo, que ajuda no crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, junte-se a nós e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de cada receita que será postada por aqui. Eu fico por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!